Olá pessoal, mais um Open Univesp no ar e eu estou muito feliz de conversar hoje com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Varran Agopian. Bem-vindo, Varran. Muito obrigado. O Varran é engenheiro civil e mestre em Engenharia Urbana de Construções Civis pela Escola Politécnica da USP. Doutor em Engenharia Civil pelo King's College de London e livre docente pela Escola Politécnica da USP. Na USP foi diretor da Politécnica, diretor-presidente do IPT, pró-reitor de pós-graduação, vice-reitor e reitor. Já foi presidente do Conselho do IPEM e vice-presidente do Conselho do CIB, International Council for Research and Innovation in Building and Construction, em Roterdã. Integrou ainda os conselhos superiores do IPT, FAPESP, CBCS, CAPES, Centro Paula Souza, IMT de Mauá e Univesp. Já foi coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Secretário, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar dessa reunião, agradeço à Univesp de me dar essa abertura. Eu acho que é muito importante nós conversarmos e explicarmos um pouquinho a política do Estado sobre a área de educação em geral e da educação à distância em particular. Muito obrigado. Bom, só para esclarecer até para os nossos alunos, a Univesp hoje está dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, liderada pelo professor Varran. Mas vamos começar lá do começo, professor. O que fez o senhor lá atrás fazer engenharia? Eu sou de uma geração anterior à sua, então naquela época nós tínhamos poucas opções. Normalmente o que se conhecia era engenharia, medicina e direito. E aí as crianças, os adolescentes, em função das suas aptidões, se é melhor em matemática, em física, em ciências, se gosta mais de biologia, ou gosta mais da área de humanas, se distribuía. E, de fato, nos faltava naquela época uma orientação maior das diversas profissões que existem, e já naquela época já existiam, e que poderiam atender melhor aos anseios. Eu me dei muito bem na engenharia, porque mas teve vários colegas meus engenheiros que, apesar de serem engenheiros, seguiram outras profissões na vida real. Então, a minha opção foi mais ou menos automática. Eu gostava de matemática e física, ia muito bem em matemática e física, então por que não fazer engenharia? Uhum. Mas aí o senhor fez a engenharia e resolveu continuar na academia. Por que essa opção? Bem, eu fiz engenharia, eu me dei muito satisfeito na área de engenharia, mas aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu sou ainda no período da década de 70, período do Brasil Grande, um boom da construção civil. Então a gente fazia estágios ganhando muito bem. Uma coisa interessante, um estagiário em engenharia civil, ele era bem remunerado. Mas aí, como eu fui bem numa disciplina em particular, que é materiais de construção, eu fui convidado para fazer iniciação científica. Naquela época, da minha turma, eu conheço pouquíssimos colegas que fizeram iniciação científica, porque todo mundo fazia o seu estágio e depois estava empregado, normalmente estava empregado na mesma empresa. Eu falei, vou fazer iniciação científica. Pode parecer loucura, mas foi uma opção. E lá, iniciação científica, nós fazemos... Você está fazendo... Naquela época nem tinha grupos de pesquisa, então a gente fazia estudos pequenos. No meu caso, era para conciliar 2 ensaios não destrutivos de estrutura de concreto. Tá bom, então aprendi a me estudar sozinho, aprendi a escrever relatórios, mas aconteceu uma coisa muito curiosa, que mudou a minha vida. Os meus estudos básicos de iniciação científica ajudaram a resolver problemas de 2 estruturas de concreto grandes que estavam, que havia vamos dizer, uma impressão que tinha alguma coisa errada. E foi fantástico que uma estrutura era no interior de São Paulo e a outra aqui na capital, na marginal do Rio Tietê. E eu me senti realizado, quer dizer, aqueles meus estudos embrionários, simples, de um estudante de graduação, os resultados puderam ser aplicados na prática. Aí eu falei, eu vou fazer
vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, eu quero ser pesquisador. Naquela época, as coisas eram muito mais complicadas. Nós não, por exemplo, a escola, eu comecei meu mestrado com bolsa, que devia ser 1/3, 1/4 do meu salário que eu podia ganhar, mas aconteceu de novo mais um problema na minha carreira profissional. O meu orientador, um professor fantástico, ele tinha sido professor catedrático no Rio Grande do Sul, veio aqui como professor titular da Poli, faleceu. Aí, Durante o mestrado. no começo do mestrado. Então eu tinha duas opções: largar tudo, abandonar, paciência, ou com o chefe de departamento se ofereceu para ser um orientador acadêmico, mas o chefe de departamento não tinha nada a ver com materiais de construção, ele era um professor de engenharia urbana. Ele se ofereceu para ser um orientador acadêmico, foi muito bom. E aí eu falei, meu desafio, vou continuar meu mestrado. Só que, como ele faleceu, abriu uma vaga de professor na área. Naquela época ninguém tinha título, então era auxiliar de ensino. Só ele que era professor titular. Não tinha ninguém. Abriu uma vaga e o meu chefe de departamento falou, olha, você concorre, aliás, a vaga do seu orientador, eu era o único aluno dele, eu concorri, eu aceitei, entrei, lógico. Era o único aluno dele, já estava fazendo mestrado, passei, né? Não tinha nenhuma concorrência maior. Mas aí eu perdi minha bolsa, porque eu não podia ser professor da Escola Politécnica, mesmo em tempo parcial, 12 horas, e ter uma bolsa. Aí, só que professor parcial, 12 horas, ganhava menos que a bolsa. Então foi uma coisa muito... Foram desafios que agora, lembrando, foram umas coisas... Às vezes a gente faz algumas coisas meio absurdas que dão certo. Então eu fazia mestrado, tempo parcial, professor auxiliar de ensino, tempo parcial, mas eu dava 6 ou 8 horas de aula por semana, e eu tinha que ganhar a vida. Então eu trabalhava numa construtora. Esse tempo parcial na consultora, na verdade, era umas 8, 10 horas por dia, o resto somado dá umas 15, 16 horas por dia. Então foi uma vida extremamente desafiante. Consegui acabar o meu mestrado, consegui ter, com o mestrado você via que ficava professor assistente, mas novamente não tinha vaga para RD e DP. E não havia nem programas que tinham doutorado nessa área. Então eu falei, eu vou para o exterior, de novo, virei um bolsista da FAPESP no exterior. Naquela época a bolsa da FAPESP era metade da bolsa das agências federais, mas tinha a garantia que eu ia receber no fim do mês, coisa que as agências federais naquela época não tinha. Então eu fui fazer meu doutorado no exterior e aí então voltei engenheiro pesquisador. Também não tinha vaga de RD e DP. Aí eu falei, não, quero ser pesquisador, fui trabalhar no IPT. Então fui trabalhar no IPT durante 6 anos. Bom. Um grande conjunto de experiências, né, professor? E aí uma pergunta, até já discutindo um pouco até da educação e aí das nossas engenharias. Com certeza, até pela sua carreira, a gente pode ver, né, que essa experiência ajudou muito, né, a tudo o que se seguiu, né? Não falta hoje o incentivo na carreira para que o professor, por exemplo, das engenharias tenha essas experiências práticas, tenha essas outras visões? Eu diria que um bom professor de engenharia, se ele for um professor que enfrente a realidade, o que eu quero dizer, ele faz a pesquisa, aplicando a pesquisa à prática, esse professor tem experiência profissional. A interação da universidade com o meio externo
não é somente para beneficiar o meio externo, não é somente a transferência do conhecimento, é também receber as necessidades que o meio externo tem, entender os problemas que a sua área de conhecimento tem na realidade e tentar resolver esses problemas. Então, é uma via de duas mãos. Ganha o meio externo, porque o conhecimento desenvolvido na universidade vai para os setores produtivos, e ganha a universidade porque o professor fica ciente dos problemas, das preocupações, dos anseios que existem no meio externo para serem resolvidos. É um jogo de ganha-ganha. Então, hoje, os excelentes professores de engenharia, os nossos melhores professores de engenharia das boas universidades brasileiras, são também excelentes consultores. O meio demanda o conhecimento deles para suprir as necessidades da produção. Muito bom. Professor, na sua fala e na sua história, você fala iniciação científica, mestrado, uma bolsa da FAPESP para o doutorado. Eu entendo que um dos grandes diferenciais da nossa estrutura de ensino superior do Estado de São Paulo, além da excelência das universidades, são essas outras coisas que tem, né? Existem institutos como o IPT de excelência, existe uma FAPESP, né? Fala um pouquinho mais para nós sobre o diferencial de São Paulo nesse sentido. Bem, o Estado de São Paulo, eu digo, a antiga província de São Paulo, foi uma província, de certa maneira, privilegiada. Era uma província pobre, mas tinha uma liderança. Os líderes eram muito avançados para a época. A antiga província de São Paulo, ou depois a cidade de São Paulo, no século XIX, já se preocupava com a educação, com o ensino, com a formação profissional. Então, uma decisão da Assembleia Legislativa, logo depois da proclamação da República, fez com que uma decisão da Assembleia, além da Faculdade de Direito, que existia desde 1827, que o Estado de São Paulo, por recursos próprios, instalasse mais 3 faculdades profissionais. O de engenharia, que ficou sendo a Escola Politécnica, a de medicina e a de agronomia, agrícola, que eles falavam. Estou falando do fim do século XIX, uma visão dos nossos líderes. Mas não foi só isso. Criaram a Escola de Comércio, o Liceu de Artes e Ofícios, tudo no fim do século XIX. Depois, no começo do século, também outras escolas profissionais. Então, era essa visão que foi gerando. Você citou o IPT, que foi, na verdade, começou como Gabinete de Resistência de Materiais em 1899. Pensamento à frente do tempo. A Escola Politécnica foi a primeira escola de engenharia do país que tinha laboratórios. Não é que as outras estavam erradas. No mundo todo, a escola de engenharia não tinha laboratório. Era teoria. A escola de Minas de Ouro Preto foi uma inovadora também, porque fez os alunos saírem da escola e visitar o campo. Então, naquela época, quando criaram o Gabinete de Resistência de Materiais, não tinha nenhum engenheiro aqui atuando no Brasil que tivesse noção de como se fazia um ensaio. Tiveram que trazer um suíço, que foi o primeiro diretor do gabinete durante uma década, por aí. Então, tem essas coisas todas acontecendo. E daí, a criação da USP não foi juntar as escolas existentes. Não, os criadores já pensavam, já sabiam que a universidade tinha que ter um corpo realmente comum. Então, criaram a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era uma faculdade de estudos científicos. Trouxeram cerca de 40 pesquisadores do exterior para vir aqui. Então, a USP começou internacional
As aulas eram dadas em francês, os professores eram de várias, principalmente europeus, de vários países, e com a visão científica. Portanto, o ensino superior num ambiente de pesquisa. A Constituição é de 48, quer dizer, naquela época, estou falando 48, não tinha, eu não tinha nascido, tudo bem. Naquela época que ninguém pensava o que é pesquisa, não tinha nem CNPq, nem CAPES, nada. Eles imaginaram uma fundação de apoio à pesquisa, que acabou se consolidando em 62 com a FAPESP. E a FAPESP já foi criada autônoma, dentro da Constituição, naquela época, com 0,5% do imposto da época, que depois, na Constituição de 88, se tornou 1% do ICMS. Então, são pessoas antes do tempo. Em 88, 89, o governo deu autonomia para as 3 universidades. Aí, aquilo eu vivi. As 3 universidades eram muito boas, mas, com a autonomia, ganharam uma dinâmica, ganharam uma otimização dos trabalhos, ganharam uma eficiência fantástica. E é por isso que as 3 universidades se destacam. Também as universidades federais, que estão instaladas no estado de São Paulo, as universidades privadas que estão instaladas no estado de São Paulo, se beneficiam muito de ter uma instituição como a FAPESP que garante o financiamento à pesquisa. E por isso que as nossas 3 universidades federais aqui de São Paulo são excelentes, temos várias universidades privadas excelentes, porque tem esse ambiente. São Paulo criou-se um ambiente de pesquisa, de ciência e de tecnologia, e agora estamos forçando para ser um ambiente também um grande centro de inovação. Bom, já que o senhor acabou de tocar na inovação, vamos explicar para o pessoal o que é inovação e por que inovação é importante. Tá bom. Eu elogiei as universidades que estão no estado de São Paulo. Pois bem, as universidades que estão no estado de São Paulo, além das 3 estaduais, as outras boas, privadas e as federais, elas produzem muito conhecimento. Mas não é apenas quantitativo, é também qualitativo. Tem vários indicadores, mas os indicadores é o índice de impacto. A produção das nossas universidades e institutos de pesquisa tem um índice superior a 1, portanto, é acima da média do global. Porém, esse conhecimento tem que ser transferido para a sociedade. Conhecimento, eu digo conhecimento em todas as áreas, inclusive sociais. Nós temos que transferir. E essa transferência se dá quando os centros de pesquisa, sejam das universidades, dos institutos de pesquisa, dialoguem e consigam traduzir o conhecimento em uma linguagem que o mercado entenda. E é isso que nós chamamos de inovação. A transferência do conhecimento para a realidade. Existe também, logicamente, a inovação, aquela que se pensa uma coisa, tem a economia criativa que se fala. Lógico, isso também é muito importante. E São Paulo também se destaca em economia criativa. Mas então, em resumo, se nós não conseguirmos traduzir esse excelente conhecimento desenvolvido pelos nossos centros de pesquisa, isso não torna válido para a sociedade. A sociedade investe nos centros de pesquisa e ele quer que isso se irradie para a sociedade. Não apenas em dinheiro, mas em qualidade de vida. Muito bom. E tem também a parte de criação de empresas, empreendedorismo, né, Varra? Então, eu, como Unicamp e a computação da Unicamp, São Paulo é uma cidade gigante, então é mais difícil você enxergar isso em São Paulo, embora claramente exista. Mas como Campinas é uma cidade menor, e assim, na área, por exemplo, da computação que eu conheço bem, né, você vê em volta, literalmente em volta da Unicamp, um conjunto gigante de empresas ligadas à área de informática e tecnologia, e N empresas que nasceram, o que lá na Unicamp chama de filhas da Unicamp, né? Com hoje milhares de funcionários que com certeza o impacto para a região
é sensacional, né? Então, esse tipo de coisa é uma coisa também muito importante das universidades, né? Não, quando eu falo essa transferência, um meio dessa transferência é através dos startups. Quer dizer, os alunos, os pesquisadores desenvolveram as ideias, pegam essa ideia e abrem uma pequena empresa e começam a tentar colocar isso na prática. Então, as nossas incubadoras, São Paulo tem mais de 50 ambientes de inovação. Nós temos incubadoras, a incubadora que está dentro do IPEM tem mais de 120 empresas, assim. As incubadoras que tem lá, você citou uma macro-região da Unicamp e as suas a vizinhança, você tem várias incubadoras lá com dezenas de empresas. Mesma coisa você tem nas outros grandes centros. Isso é um jeito, é um meio muito mais prático. Você desenvolver o conhecimento, você abre uma startup e tenta colocar isso na prática. Logicamente, depois você interage com outros empreendedores e tal, e o negócio varia. E, novamente, São Paulo se destaca. Quando essas startups chegam a faturar $1 milhão, ou chegam a ser, acho que chega Um investimento de $1 bilhão, né? E vira $1 bilhão, eles chamam de unicórnios. Então, acho que o Brasil deve ter uns 10, 12 unicórnios, a grande maioria aqui dentro do nosso estado. Se não me engano, a Unicamp tem pelo menos 3. Só a Unicamp. Só a Unicamp tem 3, a USP está com uns 5, você tem mais o Unesp, você tem mais alguns que saíram da GV aqui de São Paulo. Então, acho que nós devemos ter. Muito bom. Então, a gente está falando aqui, né, da ciência, tecnologia, inovação. Estamos conversando bem sobre isso. A gente sabe, São Paulo tem um diferencial muito grande em relação ao Brasil, nesse sentido, né? Mas, e agora, para onde vamos? Qual que é o caminho que a ciência, tecnologia e inovação no Estado de São Paulo precisa caminhar? Não. A inovação ainda continua sendo um desafio. Então, a política do governo do Estado é apoiar de uma maneira com mais eficiência as iniciativas de inovação. Então, os ambientes inovadores vão ser mais privilegiados no nosso Estado. Eu não estou falando somente da inovação da economia criativa, estou falando da economia a partir de estudos científicos, seja de qualquer uma área. Isso existe, então isso tem que passar mais eficientemente. Se São Paulo e Brasil se destacam em produção acadêmica, São Paulo e o Brasil não tem nenhum destaque quando você vê ambientes de inovação. Então, nós precisamos aumentar muito. O que eu quero dizer é que São Paulo está melhor que o resto do país, mas ainda está muito longe do ideal. Então hoje continua sendo inovação nossa grande preocupação. Agora, na área de desenvolvimento e conhecimento, nós estamos começando a ter uma postura mais proativa. O que eu digo é o seguinte: não adianta eu estudar uma coisa e depois procurar alguém que precisa desse estudo. Eu tenho que dialogar, saber o que o meio procura para eu poder responder a esses anseios. A minha tese de doutorado, ela tornou-se na prática, uso na prática, depois de 10 anos. E por uma casualidade. Eu estava em Recife, numa reunião com os empresários, discutindo os novos materiais, tal. Eu contei que eu tinha feito isso. Aí um empresário, no fim da conversa, falou: professor, eu tenho uma indústria disso. E eu não consigo utilizar painéis grandes de gesso porque eu não tenho como reforçar. Então, sua tese me interessa. Mais uma casualidade. Naquela época, em Recife, no Instituto de Tecnologia do Estado de Pernambuco, tinha um grupo muito forte em trabalhar com componentes de gesso. Pegaram a minha tese, adequaram a planta existente dessa empresa e depois de 1 ano conseguiram colocar em prática. Mas tudo casualidade. Já nos últimos 20 anos, o meu grupo de pesquisa trabalha conjuntamente
E é patrocinada por duas empresas, uma de São Paulo e outra de Santa Catarina. Então, hoje, quando o grupo consegue patentear algum desenvolvimento, e nós temos várias patentes brasileiras, daí a 15 dias o produto já está no mercado. Porque os nossos parceiros produtores já trabalharam com a gente. Mas isso não é tão tranquilo, não é tão fácil, porque se eu gasto 100 mil reais numa pesquisa na bancada do laboratório, ou 1 milhão com um protótipo, cada vez que uma linha de produção é paralisada para usar o novo conhecimento, você gasta 10, 15 milhões. E você não paralisa a linha só uma vez, você tem que fazer mais que uma vez, infelizmente. Então, é um custo muito grande. E por isso que os setores produtivos têm que saber que aumentar o conhecimento, desenvolver conhecimento, desenvolver novos produtos, tem um custo que eles são participantes. E aí entra um ponto, meu ponto de vista, que eu briguei muito na Fiesp. Você não compra know-how do exterior. Não existe isso. Você compra uma versão N-1 ou versão N-2. Uma versão, pelo menos, ultrapassada. E você vai ser sempre dependente desse conhecimento ultrapassado. Então, quando você compra know-how do exterior, você está usando mão de obra barata, energia barata ou algumas ações governamentais de isenção de impostos. Você jamais tem o conhecimento do momento. Então, se você quer ser competitivo internacionalmente, poder competir com todos os outros seus pares do exterior, você tem que ter o domínio do conhecimento. Não existe empresa de ponta que não domine o conhecimento, que viva só de patentes compradas do exterior. Então, se a empresa brasileira quer ser competitiva internacionalmente, tem, sim, que desenvolver o conhecimento junto com os centros de pesquisa existentes. E aí não tem segredo. Você tem a Embraer. A Embraer, o que ela é? Ela é a dona do conhecimento. Ela é uma montadora. Ela compra as peças de toda parte do mundo e monta, mas só que o conhecimento está nela. Agroindústria, agronegócio, o conhecimento é nosso. Ninguém sabe lidar com a agricultura, a pecuária, como os brasileiros. Os nossos centros de pesquisa são destacados. A Exalc é considerada uma das 5 melhores centros de pesquisa em agricultura do mundo. A Embrapa é respeitada internacionalmente. Quer dizer, nós detemos o conhecimento. E é muito sofisticada. O agronegócio é muito sofisticado. Muito mais do que nós entendemos. Quer dizer, nós vendemos commodities no exterior, porém commodities com alta tecnologia e alto conhecimento. A mesma coisa com mineração. A tecnologia é nossa. Eu sou da geração que nós vendíamos hematita para o exterior para ter dólares no país. Nós vendíamos a hematita para o exterior mais barato do que o custo de obter hematita. Hoje, nós ganhamos muito dinheiro. Mas eu ainda não estou satisfeito, porque eu gostaria de vender aço para o exterior do que vender hematita. Ou pelo menos ferro-gusa no exterior do que vender hematita. Desculpe, ferro-gusa é uma etapa de ir para a opção do aço. Sim. Professor, existe, eu concordo plenamente que é importantíssima essa interação maior, né, da universidade com as empresas. E a gente ouve muito, né, lá fora, a universidade tem preconceito com empresa. Eu sempre argumento, tem um preconceito dos dois lados, né? Existe uma questão de as empresas também achar que a universidade é muito teórica, né? E um ponto que o senhor colocou que eu acho bem interessante, quando eu vou visitar uma universidade americana, por exemplo, a empresa banca o laboratório
né, com a possibilidade de poder usar o que for criado pelo laboratório. Não é que a empresa chega lá e encomenda uma coisa específica. Né? Então, assim, ela ajuda um laboratório a fazer uma pesquisa que dali surgem coisas. Né? E eu não vejo empresas brasileiras nessa linha, né, de apoiar, acreditar que dali vai sair. Como é que a gente quebra essa preconceito, essa desconfiança que existe de lado a lado? Trabalhando juntos. Não tem outra alternativa. Você tem toda a razão, mas não, e existem as peculiaridades. E aí entram os diversos atores. Uma universidade, o tempo dela é o doutorado de um grupo de alunos. Esse é o tempo dela, é o timing da universidade. Se eu tenho um assunto urgente e imediato, tem os nossos institutos de pesquisa, que conseguem dar uma resposta rápida. Porém, o desenvolvimento científico parte do conhecimento da universidade. Então, são vários atores. E as empresas têm que saber dialogar com esses atores. E elas têm razão. Se ela quer um resultado... Por exemplo, eu citei essas duas empresas, elas compraram a patente da Itália no começo, enquanto nós desenvolvemos aqui no conhecimento. Depois que nós desenvolvemos, eles devolveram a patente. E começaram a ganhar dinheiro, porque era um conhecimento nacional, trabalhando com materiais nacionais, com fibras brasileiras, enquanto que a patente obrigava a comprar fibras do exterior. Então, tem que ter esse diálogo. Agora, o que eu noto que eu estou recomendando, aliás, não sou só eu, vários colegas meus recomendam, as empresas, se elas estão cientes que elas precisam de conhecimento para elas concorrerem no exterior, e o mundo está globalizado. Desculpe, se eu produzir hoje esse copo de uma maneira ineficiente, eu vou perder o mercado porque vem alguém de fora vendendo mais barato e melhor. Então, eu tenho que desenvolver uma tecnologia de fazer esse copo melhor possível que você, como consumidor, compre. Eu quero esse copo do Vaan, não quero comprar o copo não sei da onde. Então, eu preciso fazer isso. E, para fazer isso, não basta só o diálogo com as universidades, diálogo com o Instituto de Pesquisa. Internamente, a empresa tem que ter um mínimo de um núcleo de pesquisa e desenvolvimento. É imprescindível, porque esse núcleo, que pode ser até, às vezes, uma pessoa, sabe dialogar com as universidades, sabe dialogar com os institutos de pesquisa e sabe analisar se a patente que querem comprar tem lógica ou não tem lógica, vale a pena ou não vale a pena. Eu vou ser sincero, não é porque veio do exterior que a coisa é boa. E não é que veio do exterior uma coisa séria. Eu já vi empresas brasileiras quase caindo num conto do vigário. Aliás, várias delas já caíram no conto do vigário. Comprando patentes ineficientes, errados, sob o ponto de vista científico errados. Então, você tem que ter internamente pessoas que possam fazer essa avaliação. Eu preciso disso, não tem aqui no Brasil, não posso esperar 2 anos, vou comprar uma patente. Esse núcleo pode dar uma resposta clara. É assim, 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 assim. Eu preciso disso, preciso de um desenvolvimento, então vamos fazer um projeto de pesquisa. Agora, você citou as empresas doando. Isso sim, doação é um hábito no exterior. Mas no exterior eu vejo também muitas empresas, inclusive o governo, grande contratador de pesquisas. E nessas pesquisas, como eles, vamos dizer, quando eles necessitam de laboratórios, desenvolvem laboratórios novos, que depois os próprios alunos e outros pesquisadores da universidade utilizam, desenvolvem infraestrutura especial para essa pesquisa e a empresa se beneficia. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos o hábito, a empresa que trabalha junto com a universidade, se ela reter o conhecimento, ela não passar para outros, ela não precisa pagar royalties para a universidade, ela só paga quando vende para os outros, ou então quando ela vende, ela tem um lucro comercial muito grande. Então, por isso que os medicamentos é que dão mais royalties para as universidades. Não sei se
aqui no estado, os medicamentos estão, no mundo todo, a parte da saúde dá mais royalties. Mas também eu quero desmentir um mito. Não conheço nenhuma universidade que viva com os royalties, ou que os royalties represente uma grande proporção do seu orçamento. Eu estou tentando lembrar o nome da universidade. Nos Estados Unidos, que o reitor falou que ele, naquele ano, tinha recebido 80 milhões de dólares de royalties. Falei, puxa, que fantástico, né? Ele falou, vamos, só que eu gastei 120 milhões para manter as patentes. Eu acho que a única instituição que eu conheço que royalties dá dinheiro é o Instituto Weizmann, que é um centro de pesquisa e só tem pós-graduação em Israel. Lá, os royalties representam quase 50% ou 40% do orçamento. Provavelmente, nós dois já gastamos hoje de manhã, consumimos produtos que pagaram royalties para o Instituto Weizmann. Muito bom. E no ensino de engenharia, professor, a gente vê algumas iniciativas bem interessantes, né? Principalmente no exterior, mas até aqui no Brasil também, né? De desconstruir um pouco aquele conceito de disciplinas, né? Das aulas mais teóricas, de um aprendizado mais baseado em projeto, mais bom na massa. Como o senhor vê isso? É a tendência e como nós podemos chegar lá? Bem, o ensino da engenharia é muito complicado, porque você vai formar um engenheiro que vai se tornar um engenheiro sênior daí a 10 anos, né? Só que, lembre na sua área, eu lembro na minha época, como era a construção civil 10 anos atrás, como é que era a área de informática 10 anos atrás. A sua área, então, nem o que existia, o que vocês usavam 10 anos atrás, você nem tem valor nenhum. Na construção civil ainda não é assim tão desprezado o antigo. Então é muito complicado ensinar engenharia civil. Logo depois da Segunda Grande Guerra, as universidades começaram a se tornar muito especializadas. Então você tinha engenheiro civil de transportes, engenheiro elétrico de sistemas de telecomunicações. Começou a ser muito especializado. E aí perceberam que isso não era viável. Já na década de 70 e 80, já começaram a eliminar essas especializações. Nós aqui no Brasil ainda temos... teve um período que nós tínhamos 200 e poucas especializações de engenharia. Eu acho que agora reduziram, o CONFIA reduziu para, não sei, um número bem menor, mas continua sendo o máximo. E no exterior já tem várias universidades que só formam engenheiro, sem adjetivo nenhum. Logicamente, para você entrar na corporação respectiva, no meu caso, para fazer engenharia, ser engenheiro civil, eu deveria, na graduação, tomar cuidado e fazer resistência de materiais, estruturas, tal, senão eu não conseguir ser aceito como engenheiro civil. Esse foi a tendência no fim do século passado. Mas aí, nós voltamos, na mudança do século, no começo desse século, nós voltamos àquela ideia de que, como a mudança é absurdamente rápida, em 2 anos muda-se tudo, mas não precisa ser longe. Eu, 2 anos depois de formado, eu trabalhei com um material de construção que não tinha aprendido, que não existia no meu tempo de faculdade. Quer dizer, 2 anos, eu estou falando isso no fim do século passado. Já aconteceu comigo. Então, como aconteceu isso, várias escolas, inclusive várias nacionais, acharam que era importante a formação sólida do engenheiro. Quando eu digo formação sólida, é o engenheiro aprender muito a ciência da engenharia. Termodinâmica, resistência dos materiais, ciência dos materiais, ter a ciência da engenharia muito sólidas. E no fim do curso, fazer alguma aplicação prática tal. Essa é uma tendência que predominou
Por quê? Porque é impossível, ele tem que... Se você treinar um engenheiro para vencer desafios, ele pode conviver em qualquer ambiente e não se assustar com as novidades que chegam. Então, essa tendência existe. Mas, lógico, você pode fazer isso de uma maneira disciplinar e fazer isso com essas maneiras mais modernas que existem, de, por exemplo, começar um projeto desde o primeiro ano e continuar até o quinto ano, durante esse projeto oferecer esses ensinamentos. Nós tem uma escola na Espanha, eu fui, inclusive, visitante um período. Eles trabalhavam com esses projetos, mas ficavam dois professores, um que era o professor de projeto mesmo e o outro que era daquele assunto que eles tinham que resolver naquele dia. São várias maneiras. Eu diria que o nosso desafio é esse. Eu acho que o importante das faculdades de engenharia é, de fato, ensinar conhecimento bem sólido da ciência de engenharia e mostrar para os engenheiros que eles vão ter desafios contínuos e, provavelmente, de 5 em 5 anos, eles vão ter que esquecer tudo que sabiam e entrar em novos conhecimentos. Por isso que, na engenharia, não é só na engenharia, em todas as áreas, é imprescindível. Eu acho que os cursos de atualização, para mim, são imprescindíveis. Conhecimento desenvolve de tal forma que não adianta só você ler, participar de congresso. Você precisa ter alguém que consolide essa mudança e consiga lhe passar em aulas de 40 horas de aula, 80 horas de aula, 120 horas de aula. Eu acho isso fundamental para o engenheiro. Bom, e professor, nesse contexto todo aqui do estado de São Paulo, né, é um estado diferente, é um estado com esses conjuntos de universidades de ponta, né, com toda uma estrutura de pesquisa, com a FAPESP, etc. Onde entra a Univesp? O estado de São Paulo oferece um cardápio completo. Cardápio completo. Oferecemos ensino técnico. Estou falando antes da mudança do ensino médio. Sim. Temos o Centro Paula Souza, no ensino técnico, 200 e poucas ETECs, 220, não sei o quê. O pessoal me oferece, vai variando continuamente, com mais de 200 mil alunos, e um ensino técnico de qualidade. Oferecemos o ensino tecnológico. Portanto, o ensino superior aplicado. Temos 70 e poucas ETECs. E com quase 100 mil alunos. Que tem uma formação forte. E eu digo que são bons porque tanto os egressos dos ETEC como das FATECs têm uma empregabilidade altíssima. Eu diria que nos cargos de administrativos que eu ocupei, eu tinha muita satisfação dos egressos dessas duas escolas. E como professor, nas salas de aula, o aluno que vinha de uma ETEC, mesmo que não seja relacionado com a engenharia civil, era um aluno diferenciado. Diferenciado mesmo. Um aluno que tem uma visão diferente, uma visão muito preocupada com a aplicação daquele conhecimento. Então, acho muito correto o atual secretário da Educação e o governador apoiando, de eles darem ênfase numa formação técnica do aluno do ensino médio, de priorizar para o aluno da rede estadual de ensino essa formação técnica. Porque eu, como professor universitário, notar o aluno que se destaca, que tinha uma postura, não estou dizendo o melhor aluno da classe, não é isso, o aluno que se destaca, que tem uma visão diferente, era um aluno que veio de escola técnica. Poderia ser até de eletrônica, de outras áreas, mecânica, já se destacava. Depois tem as universidades de pesquisa, que formam excelentes profissionais para enfrentar desafios, e para completar esse cardápio todo, nós temos uma das melhores instituições de ensino à distância do mundo. Eu tenho orgulho de termos a Univesp,
que dá um ensino de qualidade, isso que é importante, dá um ensino de qualidade, e completando, dando oportunidades para que para quem está no estado de São Paulo possa fazer um ensino superior que, se ele não tem condições de estudar numa faculdade e se deslocar para estudar numa faculdade, se não tem condições de dispor dessa facilidade, ou então não tem nenhuma faculdade pública que ele possa tentar fazer naquela região que ele vive. Então é uma oportunidade. E eu diria que eu não tenho os dados do Brasil, mas uma instituição de ensino à distância, da competência da Univesp no exterior, os resultados dos formandos é similar dos formandos pelas universidades de pesquisa. Não tem essa diferença. E eu tenho certeza que o da Univesp também, porque vocês também têm uma empregabilidade fantástica dos seus egressos. Demonstra que o mercado gosta dos seus alunos. Sem dúvida. Ainda onde estamos recebendo um prêmio de empregabilidade. Mas existe ainda um preconceito, né, professor? Assim, ainda existe, eu percebo no Brasil ainda muito essa questão de que EAD não é qualidade. Enquanto quando a gente vai lá para fora, quando você fala de uma universidade aberta lá de Portugal, uma UAB, ou de uma Open University, já não há esse questionamento, né? Ninguém questiona a excelência de uma Open ou de uma UAB. O que falta para a gente conseguir esse respeito? Eu acho que são várias coisas. Primeiro, a Univesp ainda é muito jovem, 12 anos, Sim. Uma criança. Então, enquanto que a Open University é uma senhora sexagenária, sexagenária. Ainda não chegou a ser septagenária, é sexagenária. Então, isso já faz uma diferença muito grande. Isso faz com que as pessoas já compreendem melhor, porque os egressos da Open University já devem estar em cargos importantes. Os da Univesp ainda não tiveram oportunidade, nem conseguiram ainda se tornar profissionais sêniores. Esse é um fato, é real. O outro, depois, você tem nós somos muito corporativistas aqui no Brasil, né? Então, a gente gosta de reserva de mercado, a gente fala, muitos nossos colegas universitários têm ideias maravilhosas, progressistas para fora da universidade, internamente são extremamente conservadores. Isso é realidade. E em questão de reserva de mercado, não imagina, então, eu ensino melhor, eu faço assim e tal. Esse fato acaba influenciando. Eu diria isso em todos os ambientes. Eu contei a minha história, eu comecei como auxiliar de ensino. Quer dizer, eu tinha só graduação. Eu dava aula para 100 alunos, não é 40 como agora, se as coisas melhoraram. Eu dava aula para 100 alunos. E o professor titular tinha falecido. Então a situação é das piores possíveis. Hoje, um pós-doc tem restrições, não deixam dar aula normal nas nossas universidades. Nós temos preconceitos. A pessoa tem preconceito hoje de um pós-doc, o pós-doc formado pela própria universidade. Enquanto que no passado recente, um graduado, um bacharel era aceito como dar aula. Então, são esses preconceitos existem. E eu acho que... E o terceiro, houve uma falta de controle dos cursos de EAD. Porque essa falta de controle acaba gerando desconfianças. Eu acho que nós temos controle muito bom da pós-graduação, mas na graduação não existe controle nenhum. Tanto no presencial quanto no virtual. Então, isso também cria certos preconceitos. Agora, a Univesp é um modelo, é um farol dentro de um ambiente conturbado. Eu acho que com o tempo e com a qualidade dos alunos que estão saindo da Univesp, esses preconceitos serão, pouco a pouco, eliminados. Eu sou otimista nesse caso. Que bom. Bom, professora... Desde que vocês continuem com a qualidade. Não, essa foi o seu
sua demanda para mim na nossa primeira conversa, né? O foco tem que ser qualidade e eu entendo plenamente que, né, aqui, né, como líder de uma universidade, né, que faz parte do grupo das 3 universidades agora, né, das 4 universidades do Estado de São Paulo, cujas outras 3 irmãs são reconhecidas pela excelência, não só no Brasil como no mundo, é nossa obrigação também ser excelente e ser referência no mundo. Então, é que a gente tem que ir, né? Mas o modelo da Univesp é um modelo vitorioso. Quer dizer, é melhor que o modelo. Você citou o Open University, que eu conheço bem, melhor que o do Open University. Porque o modelo da Univesp é lá. A Univesp é uma instituição que usa as outras 3 universidades já existentes em São Paulo, as 3 universidades presenciais, usa a infraestrutura da TV Cultura, nós estamos aqui na TV Cultura, portanto, usa os nossos alunos de graduação e de pós-graduação, quer dizer, os alunos das universidades, ela usa o que tem de melhor disponível para oferecer um ensino virtual. Não é um modelo vitorioso. Se a Univesp começasse a criar, como a Open University, um monte de pessoas para poder preparar as aulas, poder dar as aulas, não sei o quê, contratar isso, contratar aquilo, criar uma outra estrutura, você teria dificuldades. E vocês usam o que tem de melhor e oferecem aos alunos que estão atendendo a essas necessidades. Então, vocês estão falando, o modelo é vitorioso. Portanto, não tem como não dar certo. É só questão de tempo para o pessoal entender que é uma excelente universidade e é uma oportunidade, é a democratização do ensino superior. Para mim, eu não tenho dúvida. Bom, professor, a conversa está ótima, mas o tempo está acabando, tá? Então, eu só tenho que agradecer aqui. Muito obrigado, é um orgulho recebê-lo aqui, né? O nosso secretário, né? O secretário na qual a Univesp está presente. Então, foi uma conversa muito legal, tá? Obrigado. Então. Eu agradeço essa oportunidade. Eu acho que é importante conversarmos. É importante o grande público entender também como as coisas acontecem, e entender como o governo do Estado de São Paulo está vendo essas coisas. E o governo do Estado de São Paulo, como eu falei aqui no fim da minha apresentação, da minha fala anterior, o governo do Estado de São Paulo tem o máximo respeito à Univesp e considera a Univesp como um braço do governo para a democratização do ensino superior, de uma maneira com qualidade. Excelente, muito obrigado. Bom, é isso por hoje, então até o próximo Open Univesp. Até mais.